Bom dia, igreja. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Convido a igreja a pôr-se de pé. Vamos dar início a mais um culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Amém? E para vocês que nos ouvem e nos veem através das mídias, que seja um dia abençoado, uma tarde, uma noite próspera e abençoada na presença do nosso Deus. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido, pela sua soberana vontade de estarmos aqui, Senhor. Por mais esse milagre da natureza de estarmos aqui para te louvar e te agradecer pelas grandes e infinitas coisas que o Senhor tem nos feito, Senhor. Que o Senhor possa nos purificar, nos santificar cada dia mais na tua presença, Senhor. Vem estar conosco, Senhor, visitando a cada um dos nossos ouvintes, ó Pai, onde quer que esteja, Senhor. Que o Senhor toque através do teu Espírito Santo. Faça obra, Senhor, nessas vidas, assim como também os que aqui estão, Senhor, para que nos santifique, para que possamos prestar um culto de adoração, de louvor ao nosso Deus. Visite a cada um dos teus filhos da equipe do louvor, Senhor, todos os da igreja, Senhor, e principalmente o pastor que irá nos trazer a mensagem, Senhor. Visita, Senhor, entregamos cada um nas tuas mãos e que o Senhor possa ser maravilhosamente com cada um dos teus filhos, Senhor. Pois é em nome do teu Filho amado, Jesus, que nós lhe pedimos, Senhor. Seja conosco e nos fortalecer para a glória do teu nome. Amém? Só uma palavra. Vamos ler em Zacarias, capítulo 4, do versículo 6. Especificamente a parte B, mas eu vou ler o versículo todo. Amém? E onde está escrito Zorobabel, você põe o seu nome no lugar. Amém? Todos acharam? É só para a meditação e para a edificação da igreja. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. A minha versão é corrigida, tá? Pode mudar um pouquinho, mas o conteúdo é o mesmo. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Esta é a palavra do Senhor ao Roberto. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Nem por força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. Amém? É Ele quem tem poder de ir ao mais longe que nós nem podemos imaginar onde nós estamos chegando. Mas o Senhor ali está tocando nessas vidas. Amém? E tocará em nossos corações para a glória do teu nome. Edificando e nos fortalecendo, guardando, nos livrando, dando-nos sabedoria. Porque a única coisa que eu sei, que eu não sou capaz, mas o Senhor é quem nos capacita. Amém? E é sobre esta palavra que nós iremos o adorar e louvar hoje. Amém? Que Deus abençoe a cada um, muito mais ainda. Deus abençoe. Aleluia. Sai da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos adorar ao Senhor. Porque vale mais um dia nos teus atos, ó Deus, do que em outra parte mil. Quando nós escolhemos Deus, Ele toma conta da nossa vida. Os nossos propósitos, tudo está ligado em Deus. E Ele realiza. Mas é só quando nós escolhemos Ele. Ah, Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Se você sabe, cante esse louvor. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai, de andar a teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado, se vivo obediente
Mas todo dia o pecado vem, todo dia, e me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, oh meu Pai, e andar a teu lado. eu nasci, Senhor, desde o ventre da minha mãe, que eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, todo dia o pecado vem, me chama. oh, as Todo atribulações dia vêm, as propostas vêm, oh, vem atingir as nossas me vidas. chama. Todo Todo dia vem as tentações, oh, me chama. Mas todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Olha muito bem a letra deste louvor. Mas eu escolho Deus. Eu escolho. Quando você escolhe, meu querido, você não faz ideia das maravilhas que você está perdendo quando você deixa de escolher Deus. Quando você fala, não, depois eu escolho. Vou primeiro ver as minhas prioridades, ver as minhas coisas materiais, né? E nós deixamos isso. Meu querido, muito bom é estar na casa do Senhor. Você agradeceu a Ele hoje? Você disse, obrigado, Deus, por estar aqui. Senhor, nós escolhemos a Ti, Pai. Nós escolhemos estar aqui. Nós escolhemos ser. Oh, eu escolho Deus, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. A vida de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Ele é maravilhoso. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Vamos louvar mais um louvor. E ele diz que nada acontece na sua vida sem que Ele saiba. Tudo é um propósito.
Você entende isso? É uma coisa muito interessante, porque você acha assim, não, aquilo Deus está olhando, naquilo não. Não. Todas as coisas, elas cooperam para o bem. Todas as coisas, elas são ligadas para você estar mais alegre com Deus, para você ter intimidade com Deus. Ele faz você ter essa conexão. Por isso que Ele é Deus. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, yeah. Eu sei. Se você sabe, adora o Senhor. Sei que estás comigo, Oh, aleluia. Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Cante. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que estão na tua presença. Todos aqueles fiéis a ti, Senhor, cooperam para o bem daqueles que te buscam, que te amam. Todas as coisas, declare mais uma vez, todas as coisas.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam. Oh, Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Eu sei que estás aqui, Senhor. Eu sinto Tua presença. Você está conseguindo sentir a presença do Senhor? Se você não está conseguindo ainda, começa a chamar a Deus. Começa a dizer: Deus, eu quero sentir também. Eu não aceito que outra pessoa do meu lado sinta e eu não. Fale com Deus agora. Neste momento, Ele vai atender. Ele vai atender o seu clamor, que na palavra do Senhor diz isso. Pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis. Achei. E abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, se abre. Então Ele vai abrir as portas para você, meu querido. Se você está desempregado, Ele vai abrir a porta. Se você está pedindo, Ele vai atender. Mas peça a Deus. Peça, abre a tua boca e fale com o teu Deus. Oh, porque todas as coisas cooperam, todas as coisas. Tudo está ligado, Deus e você. Você e Deus. Senhor. Oh, levante as suas mãos assim. E adore ao Senhor. E clame ao Senhor. E exalte ao Senhor e diga: todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem. Coisas cooperam para o bem. Diga: daqueles que te adoram. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aplauda o Senhor Jesus. É para Deus, é para Deus. Aplauda Ele. Oh, Tu és maravilhoso, Senhor. Você está feliz? Fala assim: eu estou feliz. Porque estou na casa de Deus. Nós vamos receber agora o pastor Michel para falar com vocês. Expediente. Vamos falar com o expediente agora. Vamos aplaudir? Aleluias! Bom dia, igreja, graça e paz. Estamos todos bem? Amém. Sejam muito bem-vindos, seu Isaú e Zildinha. Essa igreja ama vocês. Amém. Você é muito importante para Deus. Amém. Temos algum visitante? Ricardo, né? Ricardo, seja bem-vindo, tá? Deus abençoe a sua vida. Se vocês precisarem do envelope para dízimos e oferta, levante a mão que o irmão vai até vocês. Amém? Pessoal, o culto de domingo vai continuar ainda, por enquanto, 2 cultos, né? Mas precisamos que vocês estejam mandando no WhatsApp qual horário que vocês vão estar ouvindo, qual horário melhor, amém? Para a gente poder estar marcando, porque estamos com uma quantidade de pessoas reduzida, então temos que dividir, tá bom? Quarta-feira, culto às 8 horas e domingo continua às 10 até a meio-dia. E à noite, das 19 horas até as 9h30. Amém? Eu quero pedir ao irmão Roberto para vir aqui na frente. Você que tiver o seu envelope, pode estar trazendo aqui.
Paz, irmãos. Deus abençoe. Gostaria que erguesse a sua mão direita em direção à salva. Vamos agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas, amém? E pela vida dos irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento estamos apresentando os seus filhos, os dizimistas e ofertantes da tua casa, Senhor. Que o Senhor possa abençoar e multiplicar a vida deles, Senhor, em bênçãos, em prosperidade. E aqueles que não puderam, Senhor, que o Senhor abençoe e continue abençoando ainda mais, Senhor. A glória do teu santo e bendito nome, nós lhe pedimos, Senhor. E entregamos cada um no nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Michel. Amém, Jesus. É que eu não estou falando. Sem som? Com som? Deixa para mim aqui esse. Isso. Senão... Agora deu. Não deu? Quase que deu? Deu. Agora deu. Agora deu, tem que ver se está saindo na internet aí agora. Tá? Tem que ver se está saindo. Ó, tá cortando. Amém. Vamos tentar ir aqui. Se não der, eu fico com o microfone. Tá bom? Amém? Tá saindo? Tá aparecendo as letras aí? Tá escrevendo? Amém? Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 30. Nós vamos ler a partir do verso 11. Queridos, Deus é tão bom. Como Deus é bom. Nós passamos por tantas necessidades, por tantas dificuldades, e mesmo assim Deus é bom. Nós olhamos muitas vezes as nossas queixas, as nossas dores, as nossas crises, né? E aí, quando nós nos permitimos vitimizar a nós mesmos, né? Dizer, pobre de mim, por que isso está acontecendo? A gente olha para o lado e vê alguém numa situação pior. E aí, como isso constrange? Eu não sei para vocês, mas eu já fui um cara muito murmurante. Eu já fui um cara que se o negócio não desse certo para mim, é porque o universo se levantou contra mim. Né? O cosmos se levantou contra mim, queria me prejudicar, de alguma forma dava certo para os outros, mas para mim não. E hoje não. Hoje, quando eu vejo as coisas não dando certo para mim, eu olho para alguém e vejo alguém numa situação pior do que a minha, eu me constranjo. Eu peço perdão para Deus. Hoje, sendo um homem que conhece um pouco, só um pouco, bem pouco da palavra de Deus, eu tenho medo, queridos, mas eu tenho um medo, isso eu tenho medo. De Deus eu não tenho medo. Deus eu tenho temor. Deus eu tenho honra. Mas eu tenho um medo de me deixar ser parecido com aquele povo que saiu do Egito e andou até chegar na terra prometida e não entrou na terra prometida, por causa de serem murmurantes, reclamões,
ingratos, justificavam seus erros, pecavam contra Deus e ainda acusavam Deus das suas culpas. Eu tenho medo de me tornar um homem assim. Então o dia que eu entendi isso, eu falei, esse tipo de cara eu sei que eu não quero ser mais. É que nem eu já disse, eu não sei para onde Deus vai me levar. O que eu digo me levar não é cidade, estado, país. Eu sei que eu vou para o céu. Mas eu não sei o que Deus vai fazer de mim no meu amanhã. O que Ele vai escolher para mim fazer. O que Ele vai me determinar para fazer. Qual o homem que Ele vai me transformar. Porque eu me permito ser transformado por Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu nunca mais quero ser o homem que eu fui no meu passado. O homem que eu vou ser, eu não sei o que Deus vai fazer. Mas o homem que eu fui, esse não vai nascer de novo. Amém? Antes da gente ler a palavra, eu quero orar pelo seu Arnaldo. O seu Arnaldo está hospitalizado. Ele não passou bem essa noite. Ele foi socorrido, está com suspeita de Covid. Na realidade, a suspeita do seu Arnaldo, eu quero descartar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seu Arnaldo está passando pela radioterapia na face. E nós sabemos que isso baixa muito a imunidade. Então, por causa das plaquetas baixas, ele com resfriado, já jogaram ele para o campo do Covid. Mas ele não está lá, em nome de Jesus. Amém? Aí nós temos a Flávia, que constatou Covid, deu positivo. O Idelcir, que não constatou Covid, mas deu uma pneumonia bem agravada nele. Nós temos a Andressa, que está com suspeita, mas também não está, em nome de Jesus. Mas eu quero orar por essas vidas. Você está comigo? Amém? A Isildinha e o Isaú, que quase que são visitantes nossos aqui hoje. Quase são visitantes. Quase que o Ricardo vem na igreja mais do que vocês. Vem vocês dois aqui na frente, que eu quero orar por vocês. Porque a gente ora por vocês à distância há tanto tempo. E hoje eu quero orar por vocês presencial. Pastora, vem aqui. Fica vocês dois de frente para a igreja. Isso. Pastora, vem aqui junto com eles. Isso. Aninha, vem aqui do lado de cá. A gente não vai pôr a mão neles. A gente vai pôr a mão na direção deles. Amém? E nós vamos orar por toda a igreja. Em nome de Jesus. Você está comigo? Você tem fé? Espírito Santo de Deus tem cura? Amém? Então nós estamos orando já. Pai, em nome de Jesus, abençoamos, Senhor, essas vidas que falamos aqui, Pai. Colocamos, Senhor, a Tua autoridade e o poder da nossa fé, Senhor. Levantamos, Senhor, a nossa voz diante de Ti e dizemos, Pai, que é a Tua vontade, não a nossa, Pai. Mas a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. E nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, levanta, Senhor, todos aqueles que estão enfermos, Pai. Tira, Senhor, esse quadro de enfermidade. Nós repreendemos em nome de Jesus, um nome que está acima de todo nome, um nome que tem poder, Senhor, que o mundo espiritual não resiste a esse nome, Pai. E com a autoridade do sangue de Jesus, nós cobrimos essas vidas. Arnaldo, Tu és liberto dessa enfermidade em nome de Jesus. Volta a tua respiração ao normal. Não exceda o teu tempo nesse hospital. Seja tirado desse meio de contaminação. Tu és livre em nome de Jesus. És curado em nome de Jesus. Flávia, recebe na tua casa a nossa oração. E Delcir, recebe na tua casa a nossa oração. Andressa, receba na tua casa a nossa oração. Isildinha, Isaú, eu repreendo essa labirintite na vida do Isaú. Em nome de Jesus, essa tontura, esse mal-estar,
essas dores na coluna da Isildinha, a falta de uma respiração pura e tranquila na vida da minha sogra, e todo enfermo que esteja entre nós, eu declaro cura sobre essa casa. Se você tem algum familiar teu que está enfermo e você lembra nessa hora, declare na mesma autoridade, na mesma unção, cura nesse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queremos, Pai, declarar, Senhor, a Tua vontade nesse momento, cura sendo liberada dos céus, cura tomando posse do corpo, Senhor, cura, Senhor, alcançando as vidas. A esposa do Ricardo, Senhor, nesse tempo de gravidez, cuida, Senhor, dela, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos que o nosso tempo aqui nessa terra, Pai, é um tempo que depende da Tua vontade, da Tua liberdade. Mas, Senhor, eu repreendo a enfermidade, Pai. Queremos Te servir e viver a Tua paz e a Tua promessa com saúde. Queremos que a nossa família, os nossos filhos, os nossos familiares vivam da mesma maneira, Senhor. Que haja mudança, Senhor, no quadro de saúde de todos esses que nós apresentamos diante de Ti agora. E nós cremos, e porque cremos, Te louvamos. E Te louvamos agradecendo, em nome de Jesus. Bênçãos do céu sejam derramadas. Louvado seja Deus. Aleluias. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Dudu, dá para liberar um pouquinho mais para mim aqui? Amém? Vamos ler agora aqui a partir do verso 11. A partir do verso 11 diz assim, Deuteronômio 30, está comigo? Amém? O que hoje lhes dou, ordenando, não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, ou a morte e a destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão a vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e que todos digam amém. Amém? Glória a Deus, pode sentar. Queridos, apesar de estarmos num grupo pequeno aqui hoje, eu quero que você esteja vivo espiritualmente, amém? Então, aproveite o culto racional, ouça a palavra, compreenda, mas viva espiritualmente, glorifique a Deus, amém? Dê um glória a Deus, um aleluia, diga amém, aplauda o Senhor, mas não deixe esse culto passar.
Olha a palavra que nós lemos, olha a profundidade da palavra. Verdade? Glória a Deus por isso. Vida ou morte? O texto nos apresenta, ele abre essa leitura na Bíblia com esse texto, vida ou morte. E eu intitulei o sermão de hoje de Eu Escolho a Vida. Você está comigo? Você escolhe a vida ou você escolhe a morte? Vida, nós escolhemos a vida. E veja a grandeza de Deus, como Deus é tremendo. Essa palavra ela foi levada por Moisés até o povo quando eles estavam atravessando, né, do Egito até a terra prometida para tomarem posse dela. Mas existiam promessas dentro desse percurso de 40 anos que eles viveram, que eles precisavam tomar posse. Quem aqui tem menos de 40 anos? Levanta a mão. Olha, vocês então teriam nascido depois que o povo saiu do Egito e ainda não teriam conquistado a terra. Quem aqui tem mais de 40 anos que nem eu? Amém, glória a Deus. Minha esposa levantou a mão assim, ó, desse jeito assim, bem pequenininho, né? Só um pouquinho depois dos 40. Mas veja só, quem eram os mais velhos que saíram do Egito, esses foram impedidos de tomar posse da terra. Esses foram impedidos de tomar posse da bênção. Por quê? Reclamaram demais. Reclamaram demais. Queridos, sejam francos. Esquece Deus por um segundo. Pronto, agora volta, lembra de Deus. Mas esquece Deus por um instante. E diga para mim, é fácil viver do lado de uma pessoa murmurante? É fácil trabalhar com uma pessoa que reclama o dia todo? Não é fácil. Às vezes você ajuda uma pessoa, de tanto que ela reclama, de tanto que ela fala dos problemas dela, e depois que você ajuda ela, ela te julga por culpado ainda. Ela diz para você, ou para os outros, para você não, ela diz para os outros. Ah, o fulano ou a fulana lá pensou que me ajudou me dando esse negócio para fazer. Não aguento isso, não suporto isso. Por quê? Porque ele é reclamão. Então ele está sendo ajudado, mas ele está reclamando da ajuda que ele recebeu. E Deus, ele está falando para o povo, vocês precisam parar de reclamar. E Deus falou isso daqui mais ou menos uns 4.000 anos atrás. E Deus está falando isso para nós hoje. Deus está falando, vocês precisam parar de reclamar. Vocês precisam voltar para um lugar aonde vocês entraram, mas saíram. Anteontem eu e a pastora assistimos uma live, tudo agora é live, de 2 pastores de casais. E foi muito bom, foi muito edificante tudo que nós ouvimos. Mas entenda uma coisa, queridos. A igreja, ela saiu da igreja e foi para o mundo. E hoje Deus está chamando a igreja para sair do mundo e voltar para a igreja. A igreja saiu da igreja e foi para o mundo. Hoje tem pastores que, se ele não tiver status de artista, para ele não tá bom. Tem que ser roupa afinadinha, tem que ser púlpito, tem que ser o melhor. Luz então, queridos, se o cara não virar uma estrela, não tá bom. Se ele não fizer um cenário aonde ele apareça, não tá bom. E eu estou dizendo isso porque quem conduz a igreja é o pastor. Só que infelizmente o pastor, ele só conduz quem quer seguir ele. E quando a gente fala isso, parece que a gente está meio frustrado com o que a gente tem. Eu estou muito feliz com o que eu tenho. Estou muito feliz com o que eu tenho. O detalhe é que a palavra está se cumprindo nessas igrejas. A palavra de Deus diz que chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam a palavra, teriam coceira nos ouvidos. Sabe o que é coceira no ouvido?
essa palavra eu não quero ouvir. Essa palavra não é para mim. Essa palavra eu não quero. Quando eu falo de juventude, eu não estou generalizando. Eu tenho jovens dentro dessa igreja que amam estar aqui. Então eu não estou generalizando. Mas a juventude de hoje não aguenta pressão. A juventude de hoje ou é brava demais ou é mimada demais. Ou é os dois juntos. E nós criamos, meus filhos fazem parte disso. Os nossos filhos fazem parte disso. Fomos nós que criamos. A juventude de hoje, ela não quer nem ser rica. Eu tenho falado isso, porque isso é algo que estudos têm sido feitos nesse sentido. A juventude de hoje não quer nem ser rica. Ela quer ser feliz. Ela quer ser feliz. Ela vai trabalhar para ela ter o mínimo para se sustentar. Não precisa ser promovido, não precisa ir mais longe, não precisa se especializar. O que eu tenho tá bom. O que eu tenho tá bom. Nós tivemos empresa durante 16 anos. Você contratava um funcionário hoje, amanhã ele estava em outra empresa. Por quê? Porque ele ia ganhar R$50 a mais. Amanhã ele estava em outra empresa. Isso era o pai de família, isso era o cara que queria trabalhar, isso era o cara... Mas ele não estava preocupado com o patrão, ele não estava preocupado com honra, com integridade, com favor, ele não estava preocupado com nada, ele estava preocupado com o salário. Em compensação, nós tínhamos funcionários que nós pedíamos a Deus para que ele fosse embora. E ele não ia, porque ele ia lá só para cumprir o horário dele. Ele não se esforçava em nada para fazer o melhor pela empresa. Ele ia lá só para ganhar o salário do final do mês. Era o funcionário que quando chegava carnaval, você sabia, ele não ia trabalhar. Natal e Ano Novo, se fosse escala dele, a gente corria atrás dos coringas, né? Que vinham ali e substituíam, porque ele não ia, e era certo, não ia. Porque não estava preocupado. Então entenda, quando você não vive o que Deus espera de você, o mínimo que Deus espera de você, como é que você pode receber o melhor de Deus? Como é que você pode receber o melhor dos seus pais se você dá o pior para eles? Você ainda vai receber, porque pai é um ser, pai e mãe são seres. Só Deus mesmo, por isso que Deus é pai. Então quando Deus ele traz essa palavra para o povo, eu quero pegar o momento que nós estamos vivendo e quero trazer essa palavra para hoje. Eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Na palavra o Senhor está dizendo: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Os céus como testemunha, por quê? Porque é Deus, é o cosmos, é o universo. Não é a palavra de alguém sendo trabalhada a nosso favor, não é por favoritismo, não é por partidarismo, né? Um casal briga, um casal tem problemas, um casal tem dificuldades. Quando ele procura os pastores para fazer aconselhamento, muitas vezes eu já digo assim: eu quero dizer uma coisa aqui para que a gente comece bem essa reunião. Eu não sou partidarista, nem a pastora. Eu não tomo partido do homem porque eu sou homem, nem da mulher porque ela é a parte frágil. Nós tomamos partido do que é certo. Fora disso nós não tomamos partido. Amém? Então, Deus ele invoca, né, Moisés, ele traz a palavra: hoje eu invoco os céus e a terra contra vocês. Contra vocês por quê? Porque ele está dizendo que aquilo que vocês decidirem, isso vai ser a partir de vocês, não tem nada a ver comigo. Então é contra vocês, para que a decisão que vocês tomem, vocês vivam as consequências. E hoje eu trago essa palavra para nós, de que Deus ele também tem levantado os céus e a terra como testemunha de que nós estamos fazendo as nossas escolhas.
O que eu mais ouço hoje são as pessoas que convivem junto conosco, né? E os pastores de outras igrejas, ou membros de outras igrejas que nós temos amizade, a fala é a mesma. Esse é o tempo da separação. Esse é o tempo da divisão. Amém, queridos? Então, quando nós voltamos para onde eu estava falando, da palavra de Deus se cumprindo nessas igrejas, aonde as pessoas, elas não suportam uma palavra um pouco mais dura, a própria palavra de Deus. Hoje eu invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês. Pronto, essa palavra já não serve para eles. Por quê? Porque a palavra de Deus está se cumprindo nessa terra hoje dentro das igrejas. As pessoas não suportando a palavra de Deus, tendo coceira nos ouvidos, levantariam pastores para si. Esses pastores não são um sucesso. O povo que os levantou, o povo que os escolheu, e o povo que disse o que quer ouvir, e eles dizem o que o povo quer ouvir. Parece a música do Milton Nascimento, se eu não me engano, e sem nenhuma heresia eu quero usar como exemplo, aonde ele diz que o artista, ele vai aonde o povo está. O artista, ele faz a vontade do povo. Ele canta e ele interpreta aquilo que o povo quer. Por quê? Porque senão ele não tem emprego, ele não tem salário, ele não tem fama. E queridos, eu não tenho emprego, eu não tenho salário, eu não tenho fama. Eu tenho um Deus vivo que me guia, um Deus vivo que me sustenta, um Deus vivo que me leva. Sou eu levado por Ele, eu não levo Ele em lugar nenhum. E essa tem que ser a nossa verdade dentro dos nossos lares. Essa tem que ser a nossa verdade no nosso local de trabalho. Essa tem que ser a nossa verdade dentro da nossa mente, do nosso coração. Então, quando vem essa palavra para o povo, vida ou morte, na hora que eu li isso, eu fico perguntando para Deus: Senhor, o que Tu queres que eu fale, Pai? Qual caminho o Senhor quer que eu siga? E quando Deus me deu essa palavra, eu falei: como Deus é tremendo. Como Deus é tremendo. Por quê? Prestem atenção. Nascer ou morrer são elementos dominantes da parte de Deus. Deus é detentor da vida e da morte. Quem domina a vida e a morte é Deus, não é o homem. Deus permite ao homem que ele tire a sua vida, mas Deus permite, é permissão de Deus. Se Deus disser não, é não. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que se converteram e pela sua conversão morreram? Deus permitiu. Quantas pessoas se converteram e tentaram matar essas pessoas e não conseguiram? Porque Deus permitiu. Amém, queridos? Então, quando se fala em vida e morte, nós temos que entender que Deus é o detentor da vida e da morte. Toda natureza criada, ela nasce, vive e morre, de acordo com a vontade de Deus. Uma semente lançada à terra, ela só vai germinar se for vontade de Deus. Ela só vai dar fruto, só vai crescer, só vai multiplicar se for a vontade de Deus. Senão ela morre. Assim para nós também, nós estamos dentro desse mundo, desse universo. Nós estamos dentro da criação. Então assim também é para as nossas vidas. Apesar de muitas pessoas atribuírem a morte ao diabo, isso é um grande erro. O diabo quer te matar, essa é uma grande verdade. O diabo quer matar o crente, ou no mínimo pará-lo, impedi-lo de viver a vontade de Deus, tá? Um crente que vive a vontade de Deus, um crente que frequenta a igreja, um crente que molda a sua mente, que educa a sua família segundo a vontade de Deus, esse ser é um problema para o diabo. Porque o diabo quer destruir você, ele quer destruir o seu casamento, ele quer destruir a sua saúde, ele quer destruir a sua família, os seus filhos, os seus netos, e assim seja a sua geração, ele quer destruir.
Por quê? Porque a palavra de Deus diz, o ladrão, não o diabo, ladrão, exemplo. Este veio para roubar, matar e destruir, ele quer trucidar a sua vida. Só que antes de te matar, o diabo, ele quer fazer você sofrer. Às vezes a gente está num tempo de sofrimento e a gente não entende por que eu estou nesse sofrimento há tanto tempo. Queridos, nós sofremos durante muito tempo, porque o diabo nos ataca constantemente. Às vezes pela nossa fraqueza e às vezes pela nossa força. Pastor, líder de igreja, sofre muito. Sofre muito. A gente entra na vida de vocês o tempo todo. O tempo todo. A gente está vendo as coisas acontecerem, a gente está intercedendo, a gente está orando, a gente está repreendendo, a gente está se colocando na brecha. A palavra do Senhor vindo do profeta, não me lembro se foi Ezequiel, mas acho que foi, disse: procurei um e não encontrei nenhum sequer para entrar na brecha. Não, queridos. Pastor entra na brecha da vida da igreja. Pastor olha um negócio ali acontecendo, fica sabendo de um negócio acontecendo, ele se levanta, ele vai. Só que muitas vezes nós estamos sofrendo os ataques do inimigo por causa da nossa fraqueza. Por causa da desobediência. Isso daqui é outra palavra que não pode falar em igreja de pastor coaching. A desobediência dá muita autoridade para o inimigo contra as nossas vidas. É fazer o errado, ou melhor ainda, não fazer o certo. Porque tem uma diferença entre você fazer o errado e você não fazer o certo. Fazer o errado é um ato que você fez, você consumou. E não fazer o certo é um ato que você deveria ter feito e você deixou de fazer. Nisso eu digo uma frase que não é minha, mas que eu gosto de usar. O mal, ele existe não pela sua força. O mal, ele existe pela ausência do bem. Quando o bem deixa de agir, o mal cria muita força, ele existe com muita força. Então nós atribuímos muitas vezes a morte como um prêmio dado ao diabo, e não é verdade. Não é verdade. Porque é preciso nós lembrarmos de que nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Sem a sua vontade, ninguém nasce, ninguém morre, nada acontece, né? Como nós cantamos aqui, e como é a palavra que foi cantada, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando você diz essa frase, você não pode ser uma pessoa somente otimista. Você tem que ter entendimento do que você está dizendo. Eu digo, não pode ser somente otimista porque você diz todas as coisas boas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Não, não é isso. Todas é todas. Todas, não importa a língua que você pronuncie, são todas. Então todas as coisas, tanto boas quanto más, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é muito fácil nós entendermos isso na passagem de Jó, no capítulo 2, verso 3, a segunda vez quando Satanás se apresenta diante de Deus, que ele apresentou na primeira, no capítulo 1, e Deus apresenta Jó para ele, e ele diz: mas é fácil Jó ser um homem justo, íntegro, bom, tem uma barganha aí entre você e ele, Deus, você dá tudo para ele, o cara não falta nada, ele é o cara mais feliz da terra, então é fácil ele te servir. Mas deixa eu tocar nele. Deus falou: tira tudo que ele tem, mas não toca nele. E o diabo vai, quando você diz tudo para o diabo entende. O diabo entende. Quando Deus disse: toque em tudo que ele tem, menos nele, o diabo tirou rebanho de camelo, rebanho de ovelha, rebanho de cabrito, rebanho de bode, rebanho de jumento. O diabo tirou tudo. Todos os servos.
Jó tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, todos casados. Então você conta genro, nora e neto. E o diabo foi e matou todos de uma vez só. E conforme os servos iam chegando, um só: Senhor, eu estava no campo e veio os inimigos de tal região e levaram todo o nosso rebanho e matou todos os servos, e só sobrou eu e vim correndo aqui contar para o Senhor. Ele estava terminando de falar, veio outro: Senhor, eu estava no campo e veio um vento impetuoso e veio um raio e matou todos os animais de uma vez e todos os funcionários, só sobrou eu. Ele estava terminando, chegou outro, e chegou outro, e chegou outro, e Jó ficou só ouvindo. Até que chegou o último e disse: Senhor, os teus filhos estavam comemorando uma festa na casa do filho mais velho, e veio um vento muito forte do Oriente, e esse vento derrubou a casa e matou a todos. E só sobrou eu para vir contar isso para o Senhor. E aí a Bíblia diz que Jó, ao ouvir isso, ele rasga sua roupa, raspa sua cabeça, se prostra rosto em terra e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu partirei. Ou seja, ele está dizendo: eu não trouxe nada para essa terra e eu não vou levar nada quando eu morrer. Olha que lindo. Louvado seja Deus, amém? E aí ele continua dizendo: Deus deu, Deus tirou. Jó tinha certeza. Quem foi que tirou? Foi o diabo? Não, foi Deus. Foi Deus que permitiu. Então Jó sabia, a autoridade quem tem é Deus, não é o diabo. Se isso aconteceu porque o diabo quis fazer, foi porque Deus permitiu. Louvado seja Deus. Oh, queridos, quanto aprendizado nisso. No capítulo 2, de novo os anjos se apresentam a Deus e então vem Satanás novamente. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita fazer o mal. Ele se mantém íntegro. Presta atenção agora, presta atenção agora. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. O que Deus está falando para o diabo? Você foi lá e tocou no meu servo, seu safado sem vergonha. Foi isso que ele falou para o diabo? Não. Ele falou: ele continua íntegro. Apesar de você ele está dizendo: fui eu, não foi você. Mas você me instigou. Você me fez permitir, me fez não. Você me pediu para eu permitir. Para que você tocasse nele para arruiná-lo, mesmo sem ter motivo. Quem tocou em Jó, queridos? Diga Deus. Apesar do diabo ter mexido, dele ter ido lá, dele ter feito, foi permissão de Deus. Então quem tocou em Jó foi a permissão de Deus. Então quando as coisas ruins acontecem na nossa vida, amados, foi Deus que permitiu. Hoje eu recebi do meu primo, que também é pastor, um versinho, postzinho, que dizia assim, mais ou menos assim, porque eu só passei o olho de relance. Você ainda não entende por quê, mas em breve você saberá que Deus está cuidando de você. Então muitas coisas a gente ainda não sabe o porquê que está acontecendo, mas em breve a gente vai entender, amém? Então, nós entendemos que todas as coisas acontecem segundo a permissão de Deus, inclusive a vida e a morte. Só que Deus, nesse momento, Ele coloca nas nossas mãos: eis que lhes ofereço a vida e a morte, a bênção e a maldição. E os céus são testemunhas, os céus e a terra são testemunhas da sua decisão. Então não venha depois choramingar as consequências da sua decisão, mas tome uma decisão. Deus está te oferecendo algo nessa manhã, queridos.
Desde quando essa pandemia apareceu, desde antes dela, Deus está falando com a sua igreja, Ele está chamando a atenção. Ele está chamando a atenção do povo e dizendo: vem ouvir a minha voz. Vem ouvir a minha voz, vem ouvir o que eu digo, porque o que eu digo pode mudar a sua vida. O que eu digo pode levar a sua família para um lugar que hoje você está levando ela para a riqueza, mas amanhã ela vai para o inferno. E hoje eu te garanto a prosperidade, e amanhã ela vai para o céu. E nós precisamos entender, amados, pelo amor de Deus, até não o cético, meu Deus, o ateu, na hora do susto, na hora do aperto, ele fala: meu Deus, até ele. Será que uma palavra dessa, nós não podíamos terminar aqui, fazer uma oração e agradecer a Deus por tudo que já ouvimos? Só que apesar de Deus ter falado essa frase para Satanás, no livro de Jó, apesar de você me haver instigado, existe uma coisa que nós precisamos ter certeza: Deus não pode ser provocado para fazer coisas contra a sua vontade. Deus não é criança, Deus não é homem, e nem filho de homem. Deus é Deus. Então, se Jó foi tocado pela permissão de Deus, é porque Jó precisava ser tocado. Então, tudo que acontece nas nossas vidas, nessa terra, faz parte de um propósito divino. Tudo faz parte de um propósito divino. A forma que nós vamos reagir ao que acontece é que vai definir o resultado das coisas em nós. Jó perdeu tudo. Ele se humilhou diante de Deus e ele disse: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Esse posicionamento de Jó nesse momento, no capítulo 1 do livro de Jó, e o livro de Jó tem 42 capítulos, a Bíblia diz lá no final do capítulo 42, no capítulo 42, verso 5, Jó olha para Deus e diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu quero te conhecer de andar contigo. E um pouco mais à frente a Bíblia diz assim: e tudo aquilo que foi tirado de Jó, Deus lhe deu em dobro. A única coisa que Deus não deu em dobro para Jó foram os filhos. Ele teve 10 filhos novamente, mas todos os seus bens foram lhe dados em dobro, E a Bíblia diz no capítulo 1 que Jó era o homem mais bem sucedido da terra, daquela região. Você imagina ele com o dobro, o que ele se tornou? Amém? Então nós não podemos mexer na vontade de Deus, mas temos que entender que tudo faz parte do seu propósito. Então, se Deus hoje ele está falando para a igreja: olha, presta atenção, tem uma palavra que eu falei para o meu povo hebreu, lá na saída do Egito, e hoje eu quero compartilhar ela com vocês como igreja. Presta atenção no resultado. Abre os seus corações, abre a sua mente. Às vezes nós não conseguimos entender o porquê que as coisas acontecem, não é verdade? Às vezes alguém falece e a gente diz assim: mas era uma pessoa tão boa, era uma pessoa que não fazia mal para ninguém, morreu tão jovem, partiu tão cedo. Por que um ônibus que está indo fazer uma missão lá no Nordeste, faltando 5, 10 quilômetros para chegar, um ônibus cristão, cheio de cristãos, que foi o que aconteceu com os irmãos do Vale da Bênção, por que capota o ônibus e morre mais da metade das pessoas que estavam indo fazer o bem? Às vezes nós nos perguntamos: por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? E eu gosto muito de usar, para essas perguntas sem respostas, são perguntas sem respostas, queridos, eu gosto de usar uma passagem bíblica, que para mim ela é exclusiva. Esse termo, essa passagem bíblica, esse verso, ele é da Jane, esposa do pastor Cláudio. Deuteronômio 29, 29. Se ela estiver ouvindo a gente, ela já sabe exatamente o que é.
Deuteronômio 29, 29 diz assim: as coisas encobertas, as não sabidas, as não compreendidas, pertencem a Deus, ao nosso Deus. Mas as reveladas, a que a gente entende, a que alguém explica, a que nos convence, essa pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Então aquilo que você não entende, simplesmente diga para Deus: Senhor, acalma o meu coração porque eu não entendo. Mas aquilo que você entende, o que você está entendendo dessa palavra, diga para Deus: me dá sabedoria, Pai, para eu poder viver e seguir essas ordenanças, seguir essa palavra, para que nada me seja tirado, mas para que me seja acrescentado. Nós não devemos, evidente, desejar a morte. Você não tem o direito de desejar a morte. Voltando ao livro de Jó, que foi muito pertinente a essa mensagem, 3 amigos de Jó aparecem e massacram ele. 3 amigos da onça. Começam a colocar culpa sobre ele, pecado sobre ele, desobediência sobre ele. Tudo o que estava acontecendo na vida de Jó era consequência dos seus erros. E Jó vai discutindo com eles, e vai falando: não é assim, meu Deus não é assim, não é dessa forma, não precisa ser assim. E eles vão massacrando ali Jó. Até que em algum momento, um 4º amigo, que não aparecia na história até então, que era o mais novo, ele se levanta e diz: nos é ensinado que nos mais velhos tem a sabedoria, e os mais novos ouvem, não falam. E eu ouvi até agora, mas como vocês falaram besteira, agora vocês vão me ouvir. E esse homem, ele levanta a palavra, o nome desse homem é Eliú. Ele levanta a palavra e ele fala com uma autoridade, que se ele não tivesse em origem na Bíblia, eu diria que ele era Jesus representando a sabedoria nesse momento. Mas ele tem, ele é filho de alguém de tal lugar. E quando ele termina de falar, quem começa a falar imediatamente é Deus. Deus começa a falar imediatamente. E Deus fala para Jó: Jó, aonde você estava? Aí ele começa a corrigir Jó, e ele pergunta essa frase: aonde você estava? Porque Jó, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Jó, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele diz: maldito o dia em que saí do ventre da minha mãe. Deveria ter morrido antes de nascer. E Deus pergunta para ele: aonde você estava quando eu criei todas as coisas? E são de 3 a 5 capítulos que Deus fica perguntando quem pediu a opinião dele. Por isso que eu digo que Deus quer tudo da gente, menos a nossa opinião. Deus não quer o que você pensa em relação ao seu irmão. Deus quer o que a Bíblia diz para você fazer em relação ao seu irmão. Então Deus, ele não quer a opinião do homem, ele quer a obediência. E aí Deus vai perguntando para Jó: onde você estava? Então nós não devemos desejar a morte. Você está comigo? Jamais devemos desejar a morte, nem para nós, nem para os outros. Esse negócio da justiça de Deus será feita, e esses que se levantaram contra os filhos do Senhor nessa terra irão padecer. Meu Deus, está servindo o diabo, porque Deus não age dessa forma. Para quem não entendeu ainda, Deus é amor. Deus não age dessa forma. O que você faz nessa terra, você vai pagar nessa terra. Isso é boca do diabo. É boca do diabo. Porque muitas coisas que você faz nessa terra, você vai pagar no porvir. Quando você morrer, ao invés de você ter a vida eterna, você vai ter a morte eterna, você vai para o inferno. Quantas pessoas praticam o mal e se escondem? É fácil olhar para a nossa política. Olha os ladrões que roubaram o nosso país, viajando para o mundo inteiro nesse momento de pandemia,
usufruindo dos melhores restaurantes com o nosso dinheiro que eles roubaram. Por quê? Porque a nossa justiça permitiu. Então eles estão pagando aqui na terra o que eles fizeram? Não, não estão pagando. E esse não é o nosso Deus. E nós não desejamos mal aos outros. Então nós jamais devemos desejar a morte aos outros. Nós não podemos, de maneira nenhuma, ter esse desejo de morte nem para nós nem para os outros. Mas entenda uma coisa, você não deve ter medo da morte. Porque a morte é permissão de Deus. O que você prefere? Veja bem, o que você prefere? Morrer segundo a vontade de Deus ou ir para o inferno? Uma pergunta simples. E nós devemos pensar nessa pergunta. O que você prefere? Morrer segundo a vontade de Deus ou ir para o inferno? Queridos, depois que eu entendi o que é a vida eterna, Deus pode me levar a hora que Ele quiser. Enquanto eu puder ser instrumento dEle nessa terra, que Ele me deixe. Mas o dia que eu começar a sair do caminho, o dia que eu começar a perder minha salvação, me leva. Me leva. Enquanto eu for fiel, enquanto eu for servo, a palavra de Deus vai se cumprir em mim. Eu vou ter longevidade. Então nós não podemos ter medo da morte, porque tanto a vida quanto a morte são permissão de Deus. Veja, se você nasce, os nossos filhos, os nossos netos, que estão nascendo, eles nasceram para quê? Para você ser pai? Para você ser mãe? Não, igreja, abre a mente. Crianças nascem para serem filhos de Deus. Crianças não nascem para ter paternidade humana. Crianças nascem para serem filhos de Deus. Porque se você morrer e o seu filho ficar nessa terra, quem vai cuidar dele é Deus. Se a sua família for exterminada e o seu filho ficar na terra, quem vai cuidar dele é Deus. Mas para isso você precisa andar com Deus. Olha que palavra forte. Se nascemos para sermos filhos de Deus. E se morremos para ir ao encontro do Pai. Morremos para ir nos encontrar com o Senhor. A morte nessa terra causa solidão, é verdade. Mas para quem parte, causa harmonia, causa reencontro, causa alegria. É que nós não somos preparados, o povo ocidental não é preparado para a morte. Mas a morte para o cristão, ela é uma alegria. Por quê? Porque nós vamos para o Pai. Nós sabemos para onde vamos. Nós galgamos ao vivermos isso, ao ouvir a palavra, ao celebrarmos a presença de Deus, a cultuarmos a autoridade de Deus. Isso nos garante a salvação. E praticarmos sim as boas obras, e praticarmos a palavra recebida. E eu pergunto, o que Deus está oferecendo na palavra dele para nós hoje? O que ele está oferecendo para nós hoje? Vida ou morte, bênção ou maldição. Ele está nos abrindo a mente. Ele está nos dizendo, hoje vocês vão ter que aprender, que vocês vão ter que fazer essa escolha. E vocês vão ter que fazer ela rápido. Porque o tempo para vocês é rápido. O amanhã pertence a mim. O tempo para vocês é muito rápido. Quando Deus fala isso aos hebreus, através da boca de Moisés, Ele está dizendo que a palavra são as leis. Ele está dizendo, guardem a minha palavra, guardem as leis. Guardem as leis do seu coração. Escreva nos umbrais das portas para que vocês não se esqueçam. Mas guardem a lei. Isso foi para esse povo. É a palavra que nos leva a conhecê-lo. Você pode até não saber os 10 mandamentos. Mas quando você vê alguma coisa acontecendo, você fala, isso daqui Deus falou nos mandamentos.
não matarás. Esse ninguém esquece. Não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não roubarás. Então você sabe o que é a lei. E se você sabe o que é a lei, e você não pratica o mal, mas pratica a lei, você está tendo um relacionamento com Deus através da palavra. Esse relacionamento se chama ato de obediência. E essa palavra então nos leva a conhecê-lo pelo que Ele é e aquilo que Ele espera de nós. Deuteronômio 30:14, que nós lemos aqui agora, diz: a palavra está bem próxima de vocês, igreja. Igreja, a palavra está bem próxima de nós. Ela não está longe. A palavra está bem próxima de nós. Deus disse isso em relação à lei, em Deuteronômio, e hoje nós dizemos isso, como Jesus Cristo nos deixou. A palavra, ela está bem perto de nós, ela está ao nosso alcance, ela está em sua boca, em seu coração, por isso vocês poderão obedecer. Por isso vocês podem obedecer. Essa é uma declaração de que compreender a palavra é compreender a aliança que Deus fez conosco. Deus fez muitas alianças. Ele fez muitas alianças com o homem. Mas a primeira aliança com o povo que ele faz é através de Abraão. Ele diz para Abraão: saia da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ele está dando ali uma ordem. Aí ele dá o resultado, a consequência da obediência da ordem, do porquê que ele está mandando. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos, diga eu faço parte de todos, queridos. Só que a palavra de Deus não é a palavra do homem. Ele diz: por intermédio de você, todos. Deus estava incluindo o seu nome nesse todos. Todos os povos da terra serão abençoados. Então compreender a aliança é crer nele, é obedecer, é não ficar além do alcance natural do povo. Dá para obedecer, queridos. Deus não colocou para nós uma escolha que nós vamos ter que pedir ajuda para os universitários, né? A gente vai ter que ficar pedindo auxílio dos outros. Não, é muito simples. A palavra acabou de dizer, ela está muito próxima de nós e nós podemos. Ela é fácil de obedecer. Ela não exige nenhum esforço sobrenatural. Ser cristão, queridos, não exige esforço. O que exige esforço é você largar a carne. Isso exige esforço. Ser cristão é fácil. Em outro momento eu digo que ser cristão é difícil. Porque a carne, ela é forte. A carne, ela incomoda. A carne, ela quer te fazer errar e se sentir errado, mesmo sem estar errado. Mas quando você busca viver, ouvir, entender a palavra de Deus, se torna fácil esse convívio com Deus. Se torna muito fácil. Só depende de nós. Paulo, ele pega essa passagem que nós lemos e ele aplica ela também, né, como uma disponibilidade para nós hoje, o Novo Testamento, para nós entendermos a palavra, não pela lei, mas a palavra da fé. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10, do verso 6 ao 10, dizendo: mas a justiça que vem da fé, ela diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isso é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Palavra, queridos. A palavra está perto de você.
está em sua boca, está em seu coração. Isso é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar, a palavra da fé, queridos, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Os princípios básicos da nossa fé está em crermos fielmente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Queridos, eu quero dizer algo aqui, e eu quero que você entenda, e você não veja soberba da minha parte, muito menos heresia, porque não é nenhum nem outro, mas se confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer no coração que Deus ressuscitou dentre os mortos me faz salvo, eu já estou mais do que salvo. Porque eu não consigo mais declarar que Jesus é Senhor somente. Eu digo, Ele é meu irmão, porque se Ele é filho, Ele é meu irmão. E se Ele tem um pai, eu tenho o mesmo pai. Jesus me chama para eu ficar junto com Ele. Eu não estou na igualdade da santidade. Eu não estou na igualdade da autoridade de Deus, não. Mas Ele nos chamou da morte para a vida e para a vida eterna. E Ele nos trouxe para que nós fôssemos até o Pai. Então Jesus, Ele não é só Senhor na minha vida, Ele é meu irmão. Porque Ele diz que Ele é o primeiro, a Bíblia diz que Ele é o primeiro dentre muitos. E eu faço parte desse muitos. Eu não olho para Deus somente na sua grandeza, porque senão Ele fica muito longe. Mas Deus tem toda a minha reverência na sua grandeza, mas Ele habita aqui. É aqui que eu acho Deus. Eu não acho Deus num vazio. Eu não acho Deus procurando aonde está Deus, aonde está Deus. Não, eu sei aonde Deus está. Eu sei aonde Deus está. Na minha conversão eu declarei, Ele é Senhor. Deus ressuscitou Ele dentre os mortos. Mas de tanto você ler e você estudar, você entende. É aquilo que eu tenho pregado. Quando você entende quem é Jesus, Ele te pega pela mão. É que nem o irmão mais velho, Ele te pega pela mão. E aí Ele te puxa, e Ele fala, agora você vai ficar comigo, no meu lugar. Por quê? Porque eu estou no lugar de filho, e você também. Eu estou no lugar de filho, e você também. E é isso que Deus tem feito, e a igreja não tem valorizado. A igreja perdeu, queridos, não era para eu ter o entendimento disso, é para todos terem. Porque isso não é revelação, isso não é revelação, isso é relacionamento. Relacionamento que te permite isso. Um homem e uma mulher solteiros se aproximam um do outro e começam a flertar, com interesse de namoro, mas não são nada um do outro. Daqui a pouco um diz para o outro, olha, eu tenho interesse em você. E o outro diz, eu também tenho interesse em você. Aí diz, então por que nós não começamos a namorar? Aí o outro diz, por que você demorou tanto para falar isso? Aí começa um namoro. Relacionamento. Ei, relacionamento cresce, relacionamento aumenta. Aí esse namoro mostra uma paixão verdadeira, e dentro dessa paixão vem o noivado. E aí vem o preparativo para o casamento. E aí vem as conquistas da casa própria, dos móveis.
Aí você abre mão até do que você já tem para você conquistar coisas novas. Você abre mão do carro, você abre mão da poupança, para você poder comprar casa, para você poder comprar os móveis. Aí você faz uma cerimônia de casamento, simples ou grande, isso independe. Aí você se casa. Aí quando você se casa, você diz, atingiu o ápice do relacionamento. Deus diz, ainda não, viramos filhos. Será muito maior. Será muito maior. Nosso relacionamento com Deus, queridos, para nós aqui hoje, em nada eu estou tirando, eu não estou errando na palavra, pelo amor de Deus. Mas o nosso relacionamento está muito maior do que hoje, com a experiência que nós temos, nós só declararmos que Jesus é Senhor, crendo no nosso coração e confessando na nossa boca, de que Ele foi ressuscitado dentre os mortos. Queridos, salvo eu já sou, agora eu quero é ter relacionamento com Deus. Salvo eu já sou, agora eu quero ter relacionamento. Eita, Deus bom. O princípio básico da nossa fé está em crermos fielmente em quem Ele é e qual nível de relacionamento você está com Ele. Queridos, toda vez que você abre a sua boca para falar mal de alguém, você está perdendo relacionamento com Cristo. Você pensa que Cristo quer ouvir você falar mal de alguém? Você pensa que Ele quer a tua opinião sobre o erro de alguém? Você acha de verdade que Ele quer? Queridos, toda vez que você diz que alguém é mal porque ele é mal, você o está fazendo mais mal ainda. Você está tornando ele pior. Só que você está usando a sua maldade para tornar ele pior. Nós não somos esse povo, queridos. Nós não somos esse povo. Ah, pastor, porque ele ou ela, porque fez assim. Meu Deus, aonde está a misericórdia? Meu Deus, aonde está o silêncio do nosso coração? Meu Deus, aonde está o nosso relacionamento com o Pai? Meu Deus. Foi por isso que a igreja se perdeu. Quando nós fazemos isso, nós somos o povo que traz a mulher adúltera e joga ela ao chão e pega as pedras e fala para Jesus assim, ó: Senhor, a lei de Moisés diz que uma mulher pega em adultério tem que ser apedrejada até a morte. Jesus não dá nem ouvido. Porque Jesus fala, não tem mal nessa mulher, o mal que tem nela é o mal de vocês. O que tem nela foi pecado, mas eu já vejo arrependimento, coisa que vocês não veem. Vocês pensam que Jesus foi partidarista com aquela mulher? Vocês pensam que porque ela era mulher e tinha um monte de homem ali para apedrejar ela, ele ficou com peninha? Não, queridos. Enquanto ele via a fúria daqueles homens sendo alimentada por demônios. Aí, pastora. A fúria daqueles homens sendo alimentada por demônios. Apedreja, culpa, xinga, fala mal. Jesus olhava para ela e via o coração dela rendido, entregue, dizendo: Deus me perdoa. Eu não tenho dúvida de que Jesus via isso, porque senão ele não agiria da forma que ele agiu. Quando nós estamos no chão sendo acusados, nós queremos a misericórdia de Deus, mas quando alguém pisa na bola com a gente pega as pedras, e a gente quer ter razão na palavra. Querido, a palavra que Deus quer que você tenha razão é silêncio. É silêncio. Deus quer ouvir o seu coração e não a sua boca. Porque quando você abre a boca, o inimigo, ele enche a sua mente e você fala daquilo que o coração está cheio. Agora, quando você está com a boca calada e o inimigo tenta te alimentar, mas a sua boca está fechada, o Espírito enche o seu coração. E ele diz: tenha paz, eu sou contigo. Sou eu que cuido de você, sou eu que te sustento.
Não importa o que os outros façam, importa o que você faz. Muitas vezes Deus permite coisas erradas acontecerem na nossa vida para Ele ver o nosso nível de amor, o nosso nível de conversão. Ele está olhando e Ele está falando, é esse nível de conversão que você está tendo? É esse nível? No Antigo Testamento, a palavra de Deus, ela era lei, como eu já disse. E para andar de acordo com a lei, você tinha que obedecer a palavra, como está escrito. E assim você andaria perto de Deus. Paulo, ele traz a mesma colocação desse texto do Antigo Testamento, aplicando no Novo Testamento como Evangelho da Fé. O que é o Evangelho da Fé? Queridos, o Evangelho da Fé é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo dai graças. Como é que você vai dar graça se você chama a pessoa de desgraça? Como é que você vai dar graça se o problema enche a sua boca, enche o seu coração de ira e você vomita aquilo para fora? Como que você vai dar graça? Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, eu tenho um propósito. Eu digo, diga, tal coisa. Eu digo, olha, eu não faria, mas eu entendo que isso é uma decisão que cabe a vocês. Então vamos orar. Se acontecer, Deus vai abençoar. Se não acontecer, é bênção de Deus. Você entende isso? Você entra num propósito, não é porque a minha opinião é diferente da sua que não vai acontecer. Eu, como pastor, tem coisas que o meu aconselhamento é diante do que eu vivo. O assunto é diante do que eu vivo. Mas sendo na sua vida, não quer dizer que não é para você fazer. Vamos orar. Se acontecer, é bênção de Deus. Se não acontecer, Deus também está te abençoando. Amém, queridos? E nós precisamos aceitar, como disse Jó, para a mulher dele, quando a mulher dele diz, amaldiçoa, que não é isso, não é isso. Ela está dizendo, desiste. Desiste do teu Deus e morre. Já disse para ela, você fala como uma louca. Você fala como uma insensata. Recebemos o bem de Deus, acaso não receberemos o mal também? O que vem de Deus, filha, acabou. Vamos dar graça e acabou. Deixa o tempo passar, coisas novas acontecerão. Eis que as coisas velhas ficaram para trás, e tudo se fez novo, deixa o novo vir. Quem fica pegado em passado é o Santos. Só lembra de Pelé. Santos só lembra de Pelé. Queridos, estou brincando aqui com futebol. A gente não é apegado em passado. Nós temos uma história hoje para viver. E o nosso Deus, Ele é eterno. Nosso Deus, Ele não tem início e não tem fim. Ele é a eternidade. Nós não nos apegamos em passado. Museu vive de passado. Museu vive de contar a história do passado. Nós não contamos história de passado, nós vivemos o presente. A nossa justiça ela é obtida pela fé e não pelas obras. E assim está à disposição para todo aquele que crê e recebe livremente Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quando a palavra diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, diga comigo, Jesus é Senhor. Essa é a mais antiga confissão de fé cristã. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12, verso 3, dizendo, por isso eu lhes afirmo, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, é muito fácil, às vezes uma pessoa está conversando comigo, e eu entendo se é o Espírito de Deus que está falando ou se são demônios. É muito fácil entender. É você ver para onde o coração dela está indo. Então Paulo diz, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado.
Você sabe quando você diz Jesus seja amaldiçoado? Você está dizendo, pastor, eu jamais diria Jesus seja amaldiçoado. Só que quando você amaldiçoa uma pessoa, você está amaldiçoando o próprio Deus. Porque Deus ama aquela pessoa como Ele ama você. Não é porque você é bonzinho e Ele é mauzinho que Ele te ama mais e ama o outro menos. Porque um dia você também foi mauzinho. E Ele te amava. E Ele te amou. E Ele te ama. E Ele vai te amar para sempre. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Todo aquele que nasceu de novo é o único que pode declarar de todo o coração que Jesus Cristo é Senhor. Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus. Porque quando você declara isso, você declara de todo o coração. Você tem certeza do que você está falando. Você está num nível mais alto de relacionamento com Ele. Você não tem dúvida nem da sua conversão. Amém? No verso 15 diz assim: vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, a morte e a destruição. Isso na NVI. Vida e prosperidade, mas na João Ferreira de Almeida diz vida e o bem. Vida e o bem. E quando está falando dessa vida, presta atenção. Presta atenção. Vida. Quando está falando dessa vida, está falando de uma vida vigorosa. Se é uma vida vigorosa, é para o espírito ou é para o corpo? Para o corpo. Para o corpo. Olha que coisa linda. Deus está dizendo: vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e a prosperidade. Essa vida é para o seu corpo. É que nem a promessa. Primeiro mandamento com promessa, que vem para os filhos: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem nessa terra. Os teus dias aumentem nessa terra. Eles vão aumentar por quê? Porque você honra o teu pai e tua mãe. Quando a palavra de Deus está vindo para o povo, está dizendo: ponho diante de vocês vida e prosperidade. Essa vida é uma vida com vigor. Então, ser com vigor é para o meu corpo. E para que o meu corpo precisa ser vigoroso? Essa vida, ela é definida também como força física. Ela também é definida como energia para suportar aquilo que vem além do seu limite. E ela diz depois aqui assim: vida e prosperidade, mas em outra tradução diz vida e bem. Sabe o que é a prosperidade? Sabe o que é o bem? O seu corpo, você precisa ter uma vida vigorosa, com força física, com energia para suportar o Espírito Santo de Deus. Deus está dizendo: esse seu corpo murchinho aí, ele não serve para suportar o Espírito Santo de Deus. Quando você escolher a vida, você pode ser a pessoa com o pior corpo do mundo. Ele vai ter uma energia tão grande, que você vai ter tanta autoridade no Espírito Santo, que ninguém vai acreditar que eu estou agindo através de você. Quando você escolhe a vida, você escolhe construir o templo. E quando fala da morte e destruição, na Ferreira de Almeida, destruição quer dizer morte e mal. Mal de maldade, daquilo que vem contra Deus. Então ele está dizendo morte do corpo. Morte do corpo, morte física. Ele está dizendo que quando você escolhe fazer o mal, você é digno de morte. Esse mal é um espírito mau que te conduz, e nesse momento, seu corpo está sujeito à morte. É digno de morte. Então ele está dizendo: se vocês escolherem a vida e o bem, vocês terão prosperidade. O Espírito em tudo agirá ao seu favor. Olha que coisa linda.
Hoje os céus e a terra se tornam testemunhas das nossas decisões e escolhas, da nossa obediência, da nossa desobediência. Deus, porém, espera a nossa escolha pela vida, porque a bondade de Deus é tamanha que Ele diz: lhes apresento a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas escolham a vida. Por quê? Porque se você escolher a vida, eu posso viver em você. Se você escolher a vida, eu vou viver em você. Olha como Deus é amor. E Deus tem o desejo em nos abençoar, e jamais em nos amaldiçoar. A maldição de Deus, ela vem somente sobre os desobedientes, ao passo que as suas bênçãos, elas estão sobre os justos. Vou chamar o louvor aqui. Deus nos propõe hoje uma escolha muito clara. Essa palavra é muito fácil de entender. Há dois caminhos muito definidos diante de cada um de nós hoje: a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você está comigo? Amém? Você está dentro dessa palavra ainda? Nós estamos encerrando, amém? A escolha sobre a qual deles nós iremos escolher, ela é nossa, ela não é de Deus. Deus não está aqui hoje fazendo escolha por você. Deus está aqui hoje lhes apresentando, nos apresentando escolhas que nós podemos escolher. Mas Ele, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, Ele diz para nós: escolhe a vida. Porque se você escolher a morte, você morrerá. Mas se você escolher a vida, eu viverei em você. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós, que o nosso corpo é templo, santuário de habitação do Espírito de Deus. Deus tem um ótimo e maravilhoso projeto para a nossa vida hoje. Mas a escolha de viver ou não está nas nossas mãos. Você pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou, talvez até pior. Porque se o diabo estiver te roubando essa palavra, você vai sair pior. Você vai sair machucado, você não vai sair daqui sem entender o porquê que você está triste, o porquê você não entendeu a palavra. Mas se você entendeu essa palavra, Deus está te fazendo um convite hoje. Eu te ofereço a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para eu poder te abençoar. Escolhe a vida para eu poder estabelecer a minha igreja de novo num lugar onde ela nunca devia ter saído. Escolhe a vida para você poder fazer a sua parte, porque você também deixou de fazer a sua parte. E eu quero te capacitar, mas eu só posso te capacitar se eu habitar em você. Deus está mexendo com a igreja. E Deus a está chamando para que ela faça a escolha da vida, para que tudo vá bem entre nós e tudo vá bem para nós. Nem tudo, queridos, nas nossas vidas é luta. Às vezes nós nos deparamos com uma situação difícil e nós já colocamos como se fosse uma luta. Não é uma luta, é uma prova. É uma prova, é Deus querendo saber onde está o teu coração. Quando Adão peca, Deus pergunta para Adão: Adão, onde estás? Ele está dizendo: Adão, onde está o teu coração? Adão, onde está o teu coração? Igreja, onde está o teu coração? Está nos teus bens? Está no querer ser o certo sempre? Está no querer julgar os outros? Está no avaliar o que é justo e o que não é? Isso não compete a você, isso compete a mim. Eu quero saber onde está o teu coração. Samuel vai na casa de Jessé. Se Deus tivesse dito para Samuel:
Samuel, vai na casa de Jessé e unge o coração mais puro que tiver lá. Ele não teria errado. Mas como Deus disse para Josué, para Samuel, Samuel, vai na casa de Jessé e unge um dos seus filhos para mim. Samuel errou, porque ele viu a aparência. E no primeiro erro dele, Deus fala para ele: Samuel, você vê a aparência. Os homens veem a aparência. Eu não, Samuel. Eu vejo o coração. E Deus quer ver os nossos corações hoje. Deus está nos perguntando hoje: aonde você está? Você está disponível hoje para escolher a vida? Você está disponível hoje para deixar eu viver em você? Você está disponível hoje para se colocar no lugar de irmão de Cristo, de filho de Deus? Você está no lugar hoje para dizer: eu entendi que o Espírito Santo precisa habitar em mim, e Ele vai habitar se eu escolher a vida, porque a vida faz com que Deus habite em mim. Você entendeu isso? Se você entendeu, fica em pé junto comigo. Eu queria que nesse momento você começasse a falar com Deus. Se levanta falando um pouquinho com Ele. Fala para Ele: Senhor, primeiro, misericórdia eu te peço, porque eu sei que eu não havia entendido isso dessa forma ainda. Eu sei que eu ouvi muitas coisas aqui hoje, Pai, que tocaram no meu coração de uma maneira que eu ainda não havia entendido. Talvez você esteja confuso até com o que você ouviu até agora e dizer: como que eu vou viver isso? E diga para Deus: Senhor, eu quero viver isso. Eu quero os meus filhos abençoados por Ti. Eu quero a minha casa abençoada por Ti. Eu quero, Senhor, ter a certeza de que eu sou Teu e o Senhor é meu. Eu quero, Pai, deixar de pensar se eu sou salvo ou não, porque eu sei que sou. Eu quero mais. Eu quero relacionamento. Eu quero família. Eu quero vida. Eu quero viver em mim. E diga: não tenha medo, não se ache injusto em dizer isso, mas diga: eu quero viver em mim. Eu quero te achar dentro de mim. Eu quero vida. Diga para Ele: eu quero vida. Abençoa-me habitando em mim. Abençoa minha casa. Abençoa meu marido, minha esposa, meus filhos. Abençoa o que eu tenho, abençoa o que eu sou. Mas me muda, me transforma. Não deixa mais eu ser a mesma pessoa, eu não quero. Diga para Deus: eu não quero ser a mesma pessoa. Eu quero vida. Vai falando com Deus. A gente vai louvar. Vai falando com Deus. Aproveita o louvor para você ter um tempo de intimidade. Pode levantar o louvor. Louvado seja Deus, Pai. Louvado seja Deus. Eu sei que estás comigo, Senhor. Aleluias, Pai, aleluias. Oh. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Glória a Deus. Todas as coisas cooperam para
te ama. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que estás comigo, Senhor. Creia nisso, Ele não te abandona. Creia nisso. Viva isso. Também sei Oh Deus, que lindo. que nada Que acontece lindo, Pai. sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amam, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh Jesus, como nós te amamos, Pai. Hoje, queridos, Deus nos mostra de um lado a vida e a prosperidade, de outro lado a morte e a destruição. E Ele diz: façam uma escolha, mas escolham a vida, escolham bem, escolham a prosperidade. E quando você faz essa escolha pela vida, você escolhe o Senhor. Você escolhe os seus caminhos e saiba que os caminhos do Senhor te levam até Ele. Os caminhos do Senhor te desviam dos caminhos do mal. Ele nos leva a uma vida de piedade. E uma vida de piedade, queridos, é uma vida de renovação espiritual. Não optar por Deus é escolher a morte. Não optar por Deus é continuarmos como nós mesmos somos. Não optar por Deus nos conduz à destruição de tudo aquilo que temos. A destruição dos sonhos de Deus para a nossa vida, dos nossos sonhos que Ele permite, que Ele quer estar junto. E quando nós olhamos para as consequências, fica fácil nós entendermos qual decisão nós devemos tomar. No verso 20 diz assim: e para vocês, amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele lhes dará muitos anos. Muitos anos. Sabe, queridos, depois de um tempo de pandemia, de distanciamento tão grande que nós fizemos, eu quero fazer um apelo aqui hoje. Apesar que, tirando o irmão ali que nós amamos, está nos visitando hoje pela primeira vez, eu quero falar com toda a igreja. Hoje é o dia de você fazer uma escolha.
E essa escolha vai te colocar num lugar aonde você não estava antes. Ela vai te colocar num lugar novo. Ela vai te colocar no novo de Deus. Então eu quero fazer um apelo dessa forma. Um apelo de confissão de fé. Como é a palavra de Deus. Confissão de fé. Palavra da fé. Se você quer escolher a vida hoje, se você quer Deus habitando em você, se você quer viver um novo tempo, diferente do que nós vivíamos como igreja, e eu digo diferente a partir de mim, porque eu me tornei um pastor diferente, eu gostaria que você levantasse a sua mão, dizendo para Deus: eu escolho a vida, eu quero a vida na minha casa, na minha família, eu escolho. Eu quero orar por vocês, permaneça com a mão assim. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por essa palavra, e com as nossas mãos levantadas, Pai, nós estamos declarando de que aqui hoje nós escolhemos a vida, Pai, nós escolhemos o Senhor vivendo em nós, e as Tuas bênçãos nos alcançando, o Teu amor e o Teu cuidado, cuidando de tudo que nós temos, somos e vivemos, Pai. O Senhor abençoando a nossa casa, a nossa família, nossos filhos. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos voltar para o lugar que nós estávamos antes na igreja, até porque a igreja nunca mais será a mesma, Pai. Nós viveremos um novo tempo hoje, e é nesse novo tempo, é nessa decisão, Pai, que nós dizemos aqui hoje: eu escolho o Senhor, eu escolho Deus na minha vida, eu escolho o Espírito Santo habitando em mim, eu escolho a vida e o bem. E todos, Senhor, que se apresentaram aqui desta forma, talvez aí nos seus lares também, alcança, Senhor, cada um aonde está. Alcança, Senhor, e toma essas vidas, Pai, para que nós possamos te agradar, Senhor, para que nós possamos viver em acordo contigo, para que muito mais, Senhor, do que a nossa ética, a nossa moral, nós tenhamos um testemunho espiritual, Senhor, um testemunho do qual nós não nos envergonhamos e não envergonhamos a Ti, Pai. E hoje nós declaramos: Senhor, toma conta do nosso coração, toma conta da nossa mente, da nossa boca, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, tudo que temos e somos, queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, e viver o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa reunião. Nós encerramos ela agora, Pai, e encerramos com alegria, porque fizemos a melhor escolha aqui hoje. Escolhemos a vida, escolhemos voltar para o Senhor, e nisso nós te louvamos e te agradecemos. Nos dá uma semana de vitórias, nos dá uma semana de conquistas, de renovo. Nos dá, Senhor, saúde, condição física. Cuida, Senhor, dos enfermos que apresentamos diante de Ti, Pai. Cuida da Tua igreja, Senhor, ela é Tua, eu sou Teu, essa casa é Tua, Senhor. E em tudo nós queremos Te agradecer, Te louvar e bendizer o nome de Teu Santo Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Pode glorificar ao Senhor, louvado seja Deus. Amém, Jesus.